Olá, meus irmãos, que o Eterno Criador abençoe a todos. Meus irmãos, eu quero gravar aqui a parte 2 de Romanos 1:17. Eu gravei a parte 1 com o irmão Rodrigo, foi muito boa, mas eu quero aqui fazer a parte 2 porque, lendo aqui a sequência do texto, eu fiquei maravilhado. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que me vêm no entendimento. O verso 17 que a gente abordou no primeiro vídeo é onde fala que o justo, ele vive da fé. E é muito interessante esse assunto, porque o livro Bíblia em si não é difícil de ser compreendido. O problema é que homens mercenários, eles pegam a palavra do Pai e fazem dela um negócio. Eles começam a pegar aqueles versos que dá para distorcer e distorcem. E ainda vou falar que muitos, por não examinar a Escritura, eles levam uma mensagem que aprenderam errado para outras pessoas. São como cegos guiando cegos, literalmente, como o Salvador falou em Mateus 23. Porque o livro Bíblia não é difícil de se entender. Mas, infelizmente, muitas pessoas, por estarem cegas, são levadas para onde o líder quer. Porque cego você leva para onde você quer. Por isso que os templos estão abarrotados de gente. As pessoas estão indo atrás de homens cegos. E o pior, eu acredito que tem alguns que ainda enxergam, sabem o que estão fazendo. Aí é terrível. Mas aqueles que estão fazendo cegamente, porque não conseguem compreender a simplicidade do Evangelho, ficam distorcendo a mensagem, tornando ela difícil das pessoas entenderem. E tudo isso, como Paulo mesmo fala, por causa que querem lucrar. Vocês se lembram daquele verso que eles costumam utilizar, que o obreiro é digno do seu salário? Pois é, nesse mesmo contexto, se você ler o contexto, lá Paulo fala que ele não queria receber nada, porque ele não queria tornar a mensagem que ele estava pregando vã. Ele não queria ser pedra de tropeço. Quando ele fala do obreiro digno do seu salário, ele está falando de todas as pessoas que trabalham. Elas merecem sim receber, mas aqueles que levam a palavra não merecem receber nada, porque nada fizeram para poder lucrar com a palavra. Os mercadores da fé nada fizeram. A palavra do Pai é como uma água que jorra, sabe aquelas minas que jorra? Essas pessoas que lucram, é como você ir lá nessa mina, fechar e falar, agora quem quiser um copo d'água vai ter que pagar. O que você fez, você que está cobrando para pregar a palavra, você que tem canal monetizado no YouTube, lucrando para ficar falando da mensagem, você que canta, o que você fez para você poder lucrar, cobrar um certo cachê para fazer os seus shows? Você só pegou a palavra, deu uma fantasiada, colocando ali uma harmonia, uma música bonita, criou uma letrinha em cima, mas a palavra já estava dada. O que você fez para poder cobrar alguma coisa, para ter um canal monetizado? Lança lá uma música gospel, ganha milhões e milhões de dinheiro com o YouTube, com as plataformas. Você que é pregador, o que você fez para poder cobrar alguma coisa? O Salvador disse, não levem alforjes. Estamos vivendo tempos difíceis e as pessoas não enxergam que esses abutres estão vivendo em cima delas porque elas estão mortas espiritualmente. O abutre só vem em cima de quem está morto. Quero ver um líder religioso convencer uma pessoa que está acordada, que nasceu de novo, que enxerga o reino espiritual, a dar R$1 para eles, 1 centavo para eles, a comprar essa mercadoria fajuta que eles têm vendido, porque eles tornaram a palavra do Pai fajuto. Basta olhar que você não vê resultado nenhum na vida das pessoas. É só um testemunho ali no templo, mas fora do templo as vidas delas continuam igual àquelas que elas dizem que são do mundo. É a mesma coisa. No verso 17, quando fala aqui que o justo vive pela fé, porque aquele que é nascido de novo, como Paulo fala também em Romanos 8, ele é guiado pelo Espírito Santo. E quanto mais ele ouve a voz do Espírito Santo, mais a sua fé aumenta para praticar aquilo que agrada ao Espírito Santo do Criador, e não aos homens, não aos homens. Você não precisa ficar indo para cultos, templos, reuniões religiosas, ouvindo música gospel o tempo todo, nada disso para agradar ao Pai. Você só precisa gerar os frutos do Espírito. Gerar o fruto na estação certa. O que é gerar o fruto na estação certa? É no momento em que você vai mentir, você é chamado a atenção pelo Espírito Santo, porque assim está escrito que ele convence o homem do seu pecado. Então ele vai chamar a sua atenção e você fala assim, Pai, tá bom, não,
prefiro obedecê-lo. E nesse momento a sua fé vai aumentando nele, porque ele vai te conduzindo ao caminho que lhe agrada. Por isso que o Salvador disse: eu sou o caminho. Qual que é o caminho? É ir para um templo, como muitos colocam esse verso na frente dos templos para lucrarem. E aí as pessoas pensam que o caminho é ir lá para o templo, agora tem que ir lá para aprender. Não, o caminho é a mensagem que ele trouxe. Se a gente der crédito a essa mensagem, a gente chega novamente ao paraíso. Olha para o seu redor, você está vendo algum paraíso? É ou não é uma mercadoria fajuta que esses homens estão dando? É uma bijuteria, não é a verdade. O justo viverá da fé. Aí eles colocam que você tem que dar a oferta, que você tem que dar o dízimo na igreja, tudo coisa da velha aliança. Você tem que dar lá, e agora o Pai vai honrar, ele vai ser com você, ele vai suprir suas necessidades. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e nada vai te faltar. Isso é uma blasfêmia que eles fazem com a palavra do Pai, porque buscar o reino dele e sua justiça é você justamente estar ligado a ele pela fé, ouvir a sua voz e no seu dia a dia fazer o que é correto, de forma justa. Por que fala o reino e sua justiça? Porque o nosso Pai é justo. E aquele que pratica a justiça, que vem dele, não vem de nós para que a gente não se glorie. Nós somos podres. Tem uma moça que escreveu no comentário, no vídeo 1, falando: mas tem muita gente praticando justiça, e que não é uma justiça que vem de Deus. E até lá, ela foi muito humilde, colocou que ela ainda está aprendendo. E minha irmã, ninguém consegue ser justo se não for pelo Espírito Santo do Criador. Ninguém. Por mais que a pessoa esteja fazendo para querer aparecer para os outros, ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. Só que ela aproveita aquele momento para exibir para os outros. E aí é onde ela perde toda a glória, porque a Escritura fala que o que uma mão faz, a outra não precisa divulgar. E aí ela perde a glória que vem do Pai para receber a glória que vem dos homens. Ou seja, o que adiantou? Não adiantou nada. Mas ninguém consegue fazer o bem se não for por intermédio do Espírito Santo. Paulo fala isso em Efésios 2, que é outra passagem que é distorcida pelo sistema. Que não vem de nós para que ninguém se glorie quando fala que nós somos salvos pela graça. Quando é salvo pela graça, representa que agora é o Espírito Santo dele em nós que nos está convencendo do nosso pecado para a gente agir corretamente. Não vem de nós porque nós somos podres. Nós somos ambiciosos, cobiçosos, avarentos, nós somos idosos, nós somos pessoas desprezíveis. Desprezíveis, eu não sei o que o Criador vê em nós. Mas Ele espera com muita paciência que nasça um filho do Espírito. Por isso que nas histórias bíblicas a sombra é que as mulheres estéreis demoravam para dar à luz. Lembra que Paulo fala em Gálatas 4? Que a mulher estéril demorava. Mas lá Paulo fala: alegre-te, ó estéril, porque darás a luz. É esse momento em que o Criador olha para a terra, para aquele que está ouvindo a voz do Espírito Santo. E essa pessoa é acrescida de fé. Ela vai cada vez mais ouvindo a voz do Criador. Vai mudando suas atitudes, porque Ele vai conduzindo. E ela não fica tocando trombeta para ninguém ver. Mas o seu Pai a conhece. Que o Criador fale ao seu entendimento. Cuidado com aqueles que estão lucrando com a palavra. Hoje tem muitos canais na internet. Clicou no canal, apareceu comercial, fuja. Mas ele pode estar falando alguma coisa verdadeira. Cuidado. Quem está lucrando com a palavra sempre vai sujar um pouco a água. Tem muita gente sujando a água. Tem muitos canais de oração, canais de mensagem, canal de pregação, canal de música, gospel, tudo lucrando. O povo descobriu que dá para ganhar dinheiro com a palavra. Não é só o líder agora que é o mercenário, não. Tem muitas ovelhinhas mercenárias lá dentro também, fazendo canalzinho aí, cantando música, criando música gospel para ganhar dinheiro com violãozinho, tocando instrumento musical. É a pessoa que se reúne ali, todo mundo lucrando com a palavra do Pai. E a água sujando cada vez mais. Olhe para o seu arredor, você está vendo algum paraíso? Ou você está percebendo que a gente está caminhando para o inferno, uma vida infernal, aonde você não consegue andar na rua sem ser roubado, aonde você não consegue andar com a sua esposa na rua sem receber cantadas desses pilantras, homens carnais? Isso é o inferno que o Pai falou que a gente iria viver se não ouvisse a sua voz. Estamos caminhando cada vez mais. Tem que existir as leis para para frear os maldosos, porque senão cada dia vai ficando mais difícil de viver nesse mundo onde as pessoas não vivem pela fé, vivem por vista,
fazem só aquilo que estão vendo, não conseguem buscar o Pai pela fé. E quando eu falo não vim pela fé, não é carro, casa, eu não estou falando nada disso não, estou falando espiritualmente. Se a pessoa não vai para o templo, ela não é então uma pessoa que tem fé. Se a pessoa não é evangélica, ela não tem fé. Não, ter fé não é nada disso, não é ir para templo, não é ficar orando 2 horas por dia, não é ficar fazendo jejum, não é nada disso. Ter fé é ouvir a voz do Espírito Santo. Como é que Abraão foi chamado de pai da fé? Porque ouvia a voz do Espírito Santo. Não é porque tinha rebanhos, porque tinha bastante ovelhas, bastante gado, como muitos dizem que ele era o pai da fé porque ele era próspero. Não, ele era o pai da fé porque ouvia a voz do Criador. Todos os homens chamados de homens de fé foram chamados de homens de fé porque ouviam a voz do Criador. E você precisa entender que essas riquezas que ele tinha é uma representação dessa intimidade que eles tinham com o Pai. Mas isso não quer dizer que na nova aliança, essa riqueza é carro, casa, quanto mais eu tenho, mais eu sou íntimo do Pai. Porque é esse que é o problema de você não saber separar a velha aliança da nova. Na velha aliança, o Pai mostrava através das riquezas de coisas materiais que aqueles homens tinham, a intimidade que ele tinha com o Pai, para mostrar que aqueles que são nascidos do Espírito têm intimidade com o Pai. Essa é a riqueza, é a intimidade com Ele, não é ter bens materiais, porque Ele mesmo, quando encarnado, Ele disse, não acumuleis tesouros nessa terra, porque o ladrão rouba e a traça corrói. Ele sabe o tipo de gente que é o homem sem o Espírito Santo. Que o Criador abençoe sua vida. Aqui ele fala assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho porque é poder de algo. Quando fala poder, é porque aquele que ouve a sua voz, ele vai mudar, ele vai deixar de ser ambicioso, cobiçoso, avarenta. Tanto é que aqui no contexto de Romanos 1, se você ler, ele fala que a ira de Deus, ela é revelada em cima daqueles que são impiedosos, injustos. Olha aí, o poder de Deus muda o ímpio impiedoso. Ímpio não é quem não vai no templo, como muitas pessoas enganadas por esses mercadores da fé chamam quem não é do templo de ímpio. Tem muitos que chamam os de fora do templo de ímpio e são ímpios, porque agem com impiedade no seu serviço, com seus clientes, com o seu próximo. Não é ímpio quem deixa de ir para um templo, mas é ímpio quem não ouve a voz do Criador dos céus e da terra, que a incentiva a ser justa, a agir com justiça. Aí ele vai descendo aqui falando que o que podemos conhecer do Criador é manifesto em tudo que ele criou. E aqui Paulo está indignado porque as pessoas estavam criando religiões, elas estavam buscando no homem, né, respostas, criando imagens. Perceba aqui, ó, ele fala que os atributos invisíveis do Criador, da sua divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo. Ou seja, só não vê o Criador na sua criação quem não quer ver. Quem acha que as flores, o seu perfume, a cor, os animais, tudo funcionando perfeitamente é um acaso. É um acaso. Pega ali uma flor e coloca uma do lado da outra ali, faz alguma mágica, vê se acontece alguma coisa. Tente criar aí uma maçã, uma fruta, um melão. Tente para ver se você consegue. Tente criar a água, por exemplo. Ninguém consegue porque é obra divina. Mas as pessoas tendem a não acreditar. Mas por que eles não acreditam? Porque, infelizmente, homens maus, mercadores da fé, destruíram a palavra do Pai. Eles mancham a palavra do Pai. São pedras de tropeço, porque todos esses têm que lucrar. E aí uma pessoa que está precisando entender, por causa do fermento, da escuridão que foi formada por causa dos enganos, como que essa pessoa consegue entender com tanta sujeira? Aí ela vai atrás de alguém, essa pessoa só quer lucrar, só quer a lã dela. É por isso que as pessoas muitas das vezes acreditam no Criador, mas eles acreditam nesse Deus da religião, que só dá se você fizer algo. Não, ele não é assim. A única coisa que o Criador dos céus e da terra pede para nós é para sermos obedientes. E ele fala, se você for obediente, as bênçãos te alcançarão. Você não precisa fazer sacrifício, você não precisa ficar orando 2 horas por dia, você não precisa ficar indo para cultos, para templos, fazendo jejum, nada disso. Se você for obediente, você vai receber a paga. A colheita vai ser maravilhosa. É só parar de plantar o mal.
Então aqui Paulo fala que aqueles que se dizem sábios se tornam estultos, tolos. Por quê? Porque não conseguem enxergar o próprio Criador em tudo. Aí ele fala que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. E é verdade. Até hora marcada para ir para o templo as pessoas têm, como se o nosso pai fosse um ser humano que está lá esperando a hora para poder falar com o povo. Não, ele é espírito. Ele está em tudo e em todos, como Paulo fala em Atos 17. A ele devemos buscar em espírito, porque não tem hora marcada. Por isso que é a representação de sair do aprisco e ir para os pastos verdejantes. Porque o nosso pai é espírito. Para que ficar limitando ele? Para que ficar jejuando, achando que jejuando ele vai fazer algo diferente? Não, não precisa de nada disso. Nosso pai, ele só quer obediência. Ô, meu pai amado, aqui no finalzinho, né, você pode ler tudo, ele fala sobre as mulheres que mudaram a sua naturalidade, né? Ele fala dos homens também, que se entregaram a paixões infames. As mulheres mudaram o seu uso natural. O homem também deixou o seu uso natural para se inflamar sexualmente com outros homens, mostrando que não conseguem olhar para a natureza e ver que a própria natureza mostra que isso é uma blasfêmia aos olhos do Pai. É para fazer com que a humanidade vire como bichos. Nem no meio dos animais praticamente a gente vê isso. E se você ver, entenda, são animais. São animais irracionais. Tem gente que ainda fala, mas entre o cachorro... Eu já ouvi, gente, a audácia de pessoas querendo defender o seu erro. Mas o cachorro, ele pega a própria mãe. O cachorro... Gente, são animais. Vocês querem se comparar a animais? Oh, Criador, tenha piedade de nós. Ele fala assim, essas pessoas que não têm a luz do Espírito Santo, que não são justas porque não têm fé. Dizem que têm fé porque têm uma imagem em casa, porque vão para o templo, porque fazem oração. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é idolatria. Ele fala aqui que essas pessoas estão cheias de injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, sentimento de homicida, porque desejam mal para o seu próximo. O Salvador falou que não é quando você mata alguém que você é homicida, mas começa na intenção. São pessoas que criam contendas, malignas, murmuradoras, aborrecedores, soberbos, presunçosos, mas não deixam de ir para os seus templos, não deixam de ter o seu santinho lá no caminhão pendurado, é a Bíblia aberta no carro, é o horário para fazer a sua oração, antes de comer faz as suas orações, mas são infiéis nos seus contratos, aqui verso 31, sem afeição natural, na frente é uma coisa, por trás é outra, são pessoas sem misericórdia. Nasça de novo, busque ao Pai em Espírito para que você acorde e saia desse aprisco. Lembra, o Salvador nasceu dentro do curral. Sem o Pai nós somos como animais. Não seja um animal. No livro de Malaquias fala que quando as pessoas recebessem o pão vivo, os animais eles estariam pulando, saltitando de alegria. Mas não é isso que a gente vê. As pessoas continuam ainda como animais, com hora marcada para tomar sua aguinha. Vem lá o cuidador com a aguinha, com um pãozinho ali fermentado, que é isso que eles fazem, misturando a velha, nova aliança, dando para o povo comer. E aí as pessoas dão tudo que elas têm para esses homens, porque o justo vai viver pela fé. Aí eles acham que são justos porque não sai do templo. Isso aí é fariseu, é isso que o fariseu fazia, batia no peito e falava, eu mereço porque eu dou dízimo, eu dou oferta, eu não saio do templo. Isso é farisaísmo. O Pai procura aqueles que no dia a dia, quando erram com o seu próximo, sem ninguém ver, ele vai lá. Mateus 18, me perdoa. Me perdoa. Eu falei contigo, o que eu posso fazer para ressarcir? É esse que o Criador busca. Por isso que para Zaqueu o Salvador disse, hoje houve salvação, Zaqueu.
Só há salvação na casa daquele que se redime, que se converte do seu mau caminho. Não é se converter a uma religião, isso é idolatria, mas é se converter do seu mau caminho. É a semente podre que você estava lançando e você para, ouve a voz do Espírito Santo, isso é fé, e você, guiado por ele, planta a semente ao contrário. Se era raiva, planta a paz. Se era a ambição, planta o autocontrole. Que o Eterno abençoe a todos grandemente.